Olá pessoal, graça e paz. Então vamos dar continuidade ao tema que a gente está falando agora aqui nesses últimos vídeos, que é interpretação. Ou seja, a gente está falando um pouco de hermenêutica, de exegese, e agora eu vou fazer um vídeo somente. Vou tentar ser bem objetivo para não tomar muito seu tempo, mas eu garanto a você que vale a pena investir um pouco do nosso tempo para aprender mais sobre esses temas importantíssimos para quem quer compreender e entender a palavra de Deus. Imagine para quem quer ensinar, né? Uma grande responsabilidade, então a gente tem que estar ligado nessas dicas. E agora, nesse vídeo, eu vou partir para a terceira dica. Antes de dar a terceira dica, eu quero dizer a vocês que não é minha intenção esvaziar o tema hermenêutica de forma nenhuma. Isso é uma ciência, isso é uma disciplina importante, não só da teologia. Eu estudo também Direito, eu estou agora entrando no 10º período de Direito e paguei uma cadeira chamada Hermenêutica Jurídica. Então, a interpretação de qualquer tipo de texto, ela é algo essencial para o entendimento, para a compreensão, e existe toda uma ciência por trás da interpretação. E o nome dessa ciência ou dessa arte é hermenêutica. E eu estou aqui apenas dando dicas para vocês que vão te ajudar, mas cabe você estudar mais um pouco sobre hermenêutica. Pretendo, sim, futuramente fazer algum curso nessa área, ministrar algum curso nessa área. Como vocês podem ver aí na minha apresentação aqui no Instagram, eu tenho formação teológica, já paguei hermenêutica também lá no curso de Direito, pretendo me especializar nessa área, acho uma área essencial para quem quer compreender a Bíblia, e tenho no meu coração o desejo de ensinar isso de forma mais organizada, num curso, quem sabe, no futuro, né? Estou orando e, se Deus permitir, logo, logo a gente vai ter um curso aí, ou pelo menos um treinamento, algo assim bem rápido e básico sobre hermenêutica. Então vamos lá, vamos para a nossa terceira e importante dica. A primeira é oração, depender do Espírito Santo. A segunda, sempre observar o contexto. E a terceira eu escolhi falar para vocês sobre a gramática. Gramática, semântica, sintaxe, léxico. Todas essas palavras difíceis, né? Elas são importantes na hora de você interpretar. Então vamos facilitar a coisa, tirar essas palavras difíceis e vamos entender o que é que tem a ver a gramática com a interpretação. Simplesmente tudo. Você está diante de um texto. O texto foi escrito numa língua, né? Se for lá no Velho Testamento, o texto foi escrito no hebraico e no aramaico. Se for no Novo Testamento, o texto foi escrito no grego. E além disso, esse texto também ele foi traduzido para outra língua, para outro idioma, para o português, que você está lendo aí, tentando compreender. Então, a gramática é muito importante. É na gramática que você vai observar termos que existem no texto. Por exemplo, substantivos, verbos, conjunções, aqueles termos que ligam uma palavra a outra, uma oração a outra, né? Oração, sujeito, predicado, gramática. É importantíssimo. Se tem advérbio, se está no plural, se está no singular, a gente está falando aí de número, qual o gênero, se é masculino ou feminino. Então, grau, modo. Então, todas essas informações gramaticais, elas são importantes para você interpretar o texto. Então, quer dizer que para uma pessoa entender o texto, ela tem que ser bom de português, tem que ter um mínimo de conhecimento da língua portuguesa. Se você não tem, você tem que buscar, você tem que perguntar, você tem que buscar entender. Porque se você não entende um mínimo de gramática, vai se confundir em qualquer texto, não só no texto bíblico. Então, é importante conhecer a gramática não só da língua portuguesa, para o qual o texto foi traduzido, como também é importante conhecer um pouco da gramática do texto original. Ah, André, eu tenho que ser especialista em hebraico para entender a Bíblia? Não! Eu estou falando de entender o mínimo, sabe? Quanto mais você entender, melhor vai ser para você interpretar o texto bíblico. Então, é observando, por exemplo, a gramática que você vai buscar o significado das palavras. A gente está falando aí do estudo das palavras. O pessoal chama isso de léxico. Isso é importante, sabe? Não é tão importante quanto o contexto. Porque muita gente pega a palavra no grego e ela significa 5, 6, 7 coisas diferentes. Aquela palavrinha tem 7 significados diferentes. Então, eu vou usar o significado que mais se adequa àquilo que eu quero falar? Não. Eu tenho que usar o significado
que está adequado ao contexto em que aquela palavra foi escrita. Sempre o contexto vai estar ali como algo muito importante, como o pai da interpretação. Então, o significado depende do contexto, mas é importante conhecer o significado das palavras. E para isso você vai usar um dicionário, melhor ainda se usar um dicionário bíblico, né? E vai pesquisar o que aquela palavra significava lá no grego original. Às vezes tem uma palavra lá no grego original, por exemplo, a palavra mártir, lá no grego original. Ela tinha um sentido naquele tempo em que a Bíblia foi escrita. E mártir hoje tem outro sentido. Mártir, por exemplo, já significou testemunha. E hoje, mártir, quando você fala de mártir, você só pensa em alguém que morreu por uma causa. Foi martirizado. Então, tudo isso deve ser observado quando você vai fazer a interpretação. E a gente está falando aí do significado da palavra. Mas mártir também, mesmo significando testemunha, ele está dentro de um contexto. E dentro de um contexto, mesmo lá no texto antigo, ele pode significar alguém que testemunhou e por isso foi morto. Então, você vê que observando o significado da palavra, junto com o contexto, você vai chegar a um entendimento melhor do que está escrito no texto. Então, a gramática é muito importante. Então, dentro da gramática, você vai ouvir, se você for se aprofundar aí na hermenêutica, você vai ouvir palavras como semântica, né? A semântica, ela tem a ver com o significado da palavra, a função da palavra dentro daquele texto. Você vai ver sintaxe, outra palavra também da gramática, que tem a ver com a relação entre os termos, a ligação entre os termos. Os termos juntos, eles formam uma oração e essa oração tem todo um sentido e a sintaxe vai te ajudar a entender isso. E tem também outro ponto essencial que eu quero terminar com ele, que são as figuras de linguagem. Isso faz parte da gramática, figuras de linguagem. Então, quando a gente está lendo um texto, a gente tem que observar se ali não é uma metáfora, se ali não é um eufemismo. São figuras de linguagem. André, se eu não sei o que é metáfora, o que é eufemismo, isso vai dificultar a sua interpretação. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui. Você vê lá o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. É um trecho que fala a respeito dos que dormem, o que vai acontecer com os que dormem em Cristo, né? O arrebatamento da igreja, é um texto escatológico, e você vê essa expressão, a respeito dos que dormem. Essa palavra dormem significa o quê? Dormir, descansar, fechar os olhinhos e dormir e depois acordar. É isso que naturalmente significa. Mas esse termo está colocado lá no sentido literal? Ou esse termo está colocado lá como uma figura de linguagem? Talvez signifique dormir, talvez signifique dormir no sentido de estar morto. E se está no sentido de estar morto, quer dizer que todo morto está dormindo de fato e um dia vai acordar? Ou esse texto é uma figura de linguagem que está amenizando a palavra aqueles que estão mortos para que a expressão fique um pouco mais suave? De repente, porque quem está ouvindo está sofrendo com essa situação de pessoas, familiares mortos. Então, existe uma figura de linguagem chamada eufemismo que usa essa estratégia, né? Usa uma palavra para destacar algo, porém essa palavra ameniza o sentido, ameniza o significado muito forte. Então, no lugar de falar fulano morreu, diz fulano dormiu. Mas quer dizer que ele morreu, é dormir no sentido figurado, ou morreu no sentido figurado, é dormiu. É uma figura de linguagem, eufemismo. É importante a gente conhecer as figuras de linguagem, porque a Bíblia está repleta delas, né? Muitos textos usam eufemismo, metáfora, metonímia, são todas figuras de linguagem que você deve pesquisar, estudar. É simples conhecer essas figuras de linguagem, é só você colocar lá no Google, figuras de linguagem, você vai achar muito artigo explicando sobre figuras de linguagem. O que é metonímia, o que é eufemismo, o que é hipérbole, o que é uma hipérbole, é um exagero, o que é uma metáfora. Então, você aprende isso, isso vai te ajudar a interpretar o texto bíblico. Então, pessoal, aqui eu encerro, né, essa dica poderosa, a terceira dica, gramática. Estude gramática, aprenda sobre substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, conjunções, né, orações, sujeito, predicado, as figuras de linguagem. Tudo isso vai te ajudar a entender melhor o texto bíblico, porque afinal nós estamos falando de um texto que foi escrito numa língua e um texto que foi traduzido para o português. Então é importante você conhecer
Gramática, entender de gramática, de sintaxe, de semântica, de figuras de linguagem. Isso tudo vai te ajudar a entender o texto bíblico. Fique ligado que nos próximos dias tem mais dicas sobre interpretação bíblica. Amém? Graça e paz.